Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, do dia 26 de abril de 2020, que tem como tema a iluminação espiritual do crente. O texto áureo nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. A verdade prática nos diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. O objetivo da nossa lição de hoje é o seguinte: esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. A introdução já nos diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Então é importante a gente frisar aqui já na introdução desta lição, que aqui nós vamos compreender, e buscar esclarecimento a respeito da dimensão da nossa chamada, Então, uma lição de suma importância para nós nesta oportunidade. O primeiro tópico vai nos dizer assim: a esperança da vocação e as riquezas da glória. Este tópico está dividido em 3 subtópicos, que são eles: primeiro, ação de graças e intercessão; segundo, a esperança da vocação; e o terceiro, as riquezas da glória da sua herança. Então, no primeiro subtópico aqui, o comentarista nos diz assim: o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas. Irmãos, é importante a gente entender, já neste início do primeiro subtópico aqui, que nós devemos ser gratos, sempre gratos, porque a gratidão, ela atrai, a bênção do Senhor, ela atrai o melhor de Deus para nós. Já a murmuração, ela só atrai a maldição. Então nós precisamos de entender neste primeiro capítulo de Efésios, que aqui o comentarista o divide em ação de graças, aquela pessoa que é grata, como Paulo assim vai escrevendo e dizendo, versículo 15 do capítulo 1, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus. Então, precisamos ser gratos em todo tempo. E a segunda divisão aí é a oração intercessora. Quem aqui já não intercedeu por alguém? Neste exato momento, eu quero crer que tem alguém intercedendo por mim, intercedendo por você, intercedendo por nossa família e também pela nossa igreja. Então, nós precisamos também de entender que nós somos intercedores. Paulo assim fala com a igreja que a intercessão, ela também faz parte, da nossa vida com Cristo. E a terceira divisão aí é confissão de louvor e exaltação. Vejamos aqui, irmãos, a junção. Paulo aqui faz a junção entre o louvor e a exaltação, o louvor e a adoração.
não tem como louvarmos a Deus sem antes adorarmos o seu nome. Então, já no capítulo de número 1, nós já temos esta dimensão de entendimento, que nós precisamos ser gratos a Deus e por todas as bênçãos espirituais, né, já recebidas. Então, o crente, quando ele é grato ao Senhor, ele atrai para si bênção de Deus. Então, vamos ser gratos, né? Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Então, aqui eu friso nestas duas palavras, sabedoria e revelação. A Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E sobre a revelação, irmãos, nós temos aqui o lado sério da coisa. Existe sim aqueles que o Senhor chamou para esta grande obra, né, que levam consigo a revelação de Deus, a palavra, andando com ela, né, dia após dia, em sinceridade. E também, infelizmente, nós temos outros que levam a coisa de qualquer maneira. Assim como temos a revelação, nós temos também o revelamento. Assim como nós temos a profecia, nós temos também, né, a profetado. Então, nós devemos entender, né? Nós precisamos de buscar este espírito de sabedoria e de revelação. É isto que Paulo vai tratar com a igreja, né? Ele intercede para que o Senhor venha conceder aos irmãos o espírito de sabedoria e de revelação. Já no finalzinho aí do primeiro subtópico, nos diz assim: por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, irmãos, só há um meio de entendermos o plano total de Deus para a nossa vida, que é através do Espírito Santo. Então, nós que temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós compreendemos a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Já no segundo subtópico, nós vamos falar sobre a esperança da vocação. Já do meio para o final, nos diz assim: podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Quais aspectos que são esses? Passado, presente e futuro. Vamos lá? No passado, Deus chamou pessoas no passado. Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Ou seja, através do plano da salvação, através do Cordeiro de Deus, através de Jesus Cristo, né, nós recebemos a chamada que foi iniciada por quem? Por Deus, para conosco através do plano da salvação. Já no presente, que é o segundo aspecto aí da esperança da vocação, nós encontramos o seguinte: ou iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Eu voltei aí um pouquinho, mas o segundo aspecto é o seguinte: a chamada abrange serviço e santificação no presente. Irmãos, nós precisamos de estarmos atentos ao que Deus tem para nós. E aqui, falando do presente momento, nós precisamos de estar sempre trabalhando em prol da obra de Deus, porque nós precisamos, né, de estar labutando a cada dia para que este evangelho seja levado até os confins da terra. E precisamos também, neste presente momento, andarmos em santificação. Nós não precisamos, entenda bem, ser vistos, né, como alguns estão querendo ser vistos,
mas nós, na condição de servos, nós estamos prontos para trabalhar, para prestarmos um serviço relevante para a obra de Deus. E Deus tem contado comigo, tem contado com você, tem contado com a sua igreja espalhada na face da terra. Serviço e santificação é o que a igreja precisa neste presente momento. Aí, já falando do aspecto que é o futuro, né, nós encontramos o comentarista dizendo o seguinte: isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Então, isto aqui faz parte aí do serviço e da santificação. Já o terceiro aspecto aí vai nos dizer o seguinte: a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Irmãos, nós entendemos que só há um meio de conhecermos a Deus, que é a santificação. E a Bíblia vai nos dizer: sem santificação ninguém verá a Deus. Então, já passando para o terceiro subtópico, nós vamos falar agora a respeito das riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Irmãos, nós entendemos que herança ela só é adquirida quando assim uma pessoa morre, aí passa para os filhos, passa para aqueles que são ou têm o direito. A herança aqui que o comentarista e que Deus enfatiza para nós foi nos dada através da morte de Cristo na cruz do Calvário, que é a salvação. Esta é a nossa herança, a salvação. Então, a expressão sua herança enfatiza o que Deus já deu para nós através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aí vem o termo riquezas, refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Então, através da morte de Cristo, do plano da salvação, nós adquirimos as riquezas. Quais são estas riquezas? Temos aqui algumas delas: o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Então, servir a Cristo, irmãos, está passado, presente e futuro, né? Então, nós entendemos aqui, neste primeiro subtópico, neste primeiro tópico, né, melhor dizendo, já finalizando, que então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. E aqui eu anotei 2 textos bíblicos para a nossa reflexão, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que nos diz assim, vamos ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então, nós não esperamos apenas, né, nesta vida, porque seríamos mais miseráveis do que todos os homens, mas nós esperamos o porvir, né, as coisas que futuramente acontecerão. E na segunda carta, né, de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, a Bíblia vai nos dizer assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Irmão, nada do que passamos aqui, irmãos, vai poder comparar com aquilo que Deus tem preparado para nós. Aqui, né, nós podemos usar um texto também bastante lido e conhecido, que me foge à memória aqui a sua localização, mas aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou no coração do homem, é o que Deus preparou para nós. Então tome posse desta riqueza, né, da glória, de sua herança, da herança que Deus nos deixou. Então vamos para o segundo subtópico, ou segundo tópico: a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Aqui eu já friso a respeito do poder divino, que é
um dos atributos de Deus, a sua onipotência. E aqui eu separei um outro versículo bíblico que está em Salmos, de número 62, versículo de número 11. Salmo 62, versículo de número 11, que a Bíblia assim vai nos dizer. Observe bem. 62, versículo 11 de Salmos: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. O nosso Deus é dono de todo o poder. Então, neste segundo tópico, né, está dividido em dois subtópicos: a sobreexcelente grandeza de seu poder e a força do poder divino. O termo dinamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Aqui também nós podemos usar o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então, poder de Deus, um poder fora de medida, um poder que pertence unicamente a Ele. Até porque Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de impossível, Deus é dono de todo o poder. Então nós precisamos de entender, tudo está no controle de Deus, porque Deus é dono de todo o poder. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Irmãos, o maior milagre, né, que nós encontramos é o milagre da transformação. Só Deus tem o poder de transformar a vida do homem. Né? Você que me ouve, me assiste aí agora, você talvez pode dizer, realmente Deus transforma vidas porque Ele me transformou. Ele nos transformou e ainda está transformando vidas, né? Por onde assim o evangelho é pregado e as pessoas aceitam, né, de bom grado. Então, um dos maiores, ou o maior milagre, assim eu digo, é o milagre da transformação. Aí vem nos dizendo, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Então, Deus, Ele tem o poder absoluto, né? Ele é o dono de todo o poder. E assim nós cremos e assim nós o adoramos, né? Vamos para o segundo subtópico, a força do poder divino. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo o domínio. Irmãos, nós podemos frisar aqui esta frase: opera em favor dos que creem. Nós precisamos crer, né? Sempre crer, somente crer. Deus mais reage. Eu anotei isso aqui. Deus mais reage do que age. Ele reage segundo o que nós agimos com fé. Quanto mais você tem fé, mais Deus reage a seu favor. Então, Deus mais reage do que age. Depende de mim e de você colocar nossa fé em ação para que haja reação da parte de Deus. Então, entendendo aí a respeito da força do poder divino, nós temos aqui 3 exemplos, né? A ressurreição de Cristo, né? Quem pôde trazer vida, né, na ressurreição, se não for Deus? Somente Deus tem esse poder para trazer vida. Segundo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus, né, e a sua elevação acima de todo o
domínio. Então, esses conceitos, né, do revelar aí do poder potencial de Deus é sim de natureza divina. Somente Deus tem este poder. Irmãos, nós já estamos indo para o terceiro subtópico, até porque, né, a pedido aí do nosso pastor, entendendo a dinâmica agora das nossas aulas, né, online, nós não vamos tomar todo aquele tempo que nós tomamos lá na igreja, né? Então nós estamos fazendo aqui um resumo, né, para que os irmãos fiquem aí inteirados do que está acontecendo, né? E assim nós venhamos aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. O terceiro tópico nos diz assim: Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos três aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus, né? Do poder disponível também aos crentes. Este tópico está dividido em três subtópicos. Primeiro, Cristo, as primícias do que dormem. O segundo, Cristo elevado à direita de Deus. E o terceiro, Cristo exaltado sobremaneira. Este é o nosso terceiro e último tópico desta lição. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, A primícia aí é o primeiro, Então aqui também está a base da nossa fé, a ressurreição de Cristo. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Então, um ponto central aqui que nós devemos enfatizar nesta noite, que a ressurreição de Cristo é a garantia, de sermos também ressuscitados. Nós seremos ressuscitados. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Segundo subtópico, Cristo elevado à direita de Deus. O grau de exaltação para uma posição de honra é autoridade, e a autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, nós também, melhor dizendo, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai, Jesus, o Senhor Jesus, cumpriu o plano da salvação. Ele disse, está consumado. E aqui vale ressaltar aqui a palavra honra. Irmãos, Deus honra, tá? Deus honra. Através do seu Filho amado, Deus honrou e está honrando aquele que tem recebido a Cristo como único e suficiente Salvador. Eu vou usar um texto aqui, primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, deixa eu localizar aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 6. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então aqui, a Bíblia vai além dizendo, o Senhor empobrece e enriquece, e abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Então o poder está em Deus, a honra, o poder de honrar está em Deus. Muitas das vezes nós queremos ser honrados pelos homens,
mas aquele que tem condição de nos honrar, né, sem pedir nada em troca, é Deus. Salmo de número 75, versículo 7, vai nos dizer assim: mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Então, a honra pertence a Deus, tá? Busque honra, mas busque da parte de Deus, porque Deus, ele tem o melhor para o seu povo. Finalizando aqui, irmãos, a nossa lição, né, a quarta lição, nós já vamos aqui para o terceiro subtópico. Cristo. Então nós vamos finalizar o nosso terceiro subtópico aqui, irmãos, né, finalizando a lição. Cristo exaltado sobremaneira. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Então, falando aqui a respeito de Cristo exaltado, Cristo é o cabeça da igreja. E nós, né? O segundo sentido aí, nós somos o corpo de Cristo. Né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. A igreja, ela é a denominação, a organização e o organismo. Nós precisamos de entender isso. Então, o resultado desse triunfo, né, trouxe duplo benefício. Hoje nós temos Cristo como cabeça, né, e a igreja, nós como corpo de Cristo. Então nós fazemos parte de uma cabeça, e essa cabeça é quem? É Cristo. Né? E aqui nós precisamos de entender o seguinte, sobre a conversão e a adesão. Aqueles que se converteram a Cristo fazem parte, né, deste organismo, fazem parte deste corpo. Mas aqueles que apenas aderiram-se, né, à igreja, eles não fazem parte do organismo, fazem parte apenas da denominação. E aqui nós podemos fazer até uma pergunta, né? Eu estou fazendo parte do organismo, do corpo, ou eu faço parte apenas da denominação, né? Então, irmãos, concluindo esta lição, eu quero usar aqui o texto de Filipenses, né? Capítulo de número 2, versículo de número 5, que vai falar a respeito de Cristo, né? Sendo exaltado sobremaneira. Que o Senhor Deus, né, possa estar falando com cada um de nós, né? Que o Senhor Deus possa estar nos direcionando, tá? Para que possamos sempre estar em sua presença. Tá bom, meus irmãos? Este é um breve resumo da nossa aula, né, a quarta lição. Que o Senhor possa acrescentar mais em vossos corações, né? A conclusão nos diz assim: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Então, meus irmãos, nós chegamos ao final da nossa lição. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, tá? Que você seja edificado por esta aula e que possamos, né, o mais breve possível, estarmos juntos em nossa igreja para juntos glorificarmos o nome do Senhor. Assim eu agradeço a todos e oro pedindo a Deus que o Senhor venha abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente, poderosamente. Amém.